Olá, bom dia. Nessa manhã de quinta-feira, vamos falar sobre autoridade, sobre o poder que Jesus nos dá, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e do versículo 19, que Jesus nos diz assim, ó: Eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Jesus, ele nos dá autoridade, ele nos dá poder contra aquilo que o inimigo quer fazer mal sobre a nossa vida. É todo repreendido. Quando você está em Jesus, quando você está na presença de Jesus, o inimigo pode te dar veneno, ele pode dar o que você quiser para você beber, para você comer, porque Jesus nos dá autoridade sobre isso. Mas nós temos que estar na presença do Senhor, temos que estar firme com o Senhor, temos que estar sempre buscando a sua presença. Se Jesus nos deu autoridade, nos deu poder contra o inimigo, quer dizer que o inimigo Satanás, ele não tem poder em nossa vida, e o mal e as armadilhas deles não nos prejudica, não nos faz mal, certo? Porque olha só o que ele disse aqui, ó: a pessoa que faz mal para você, a pessoa que quer te prejudicar, a pessoa que às vezes quer dar véu para você tomar, certo? E você concorda, olha, não tem mais jeito, certo? Mas a pessoa que quer fazer mal para você, a pessoa que quer te perseguir, a pessoa que quer defamar da sua vida, olha para essa pessoa, o que ele diz, olha só, ele diz assim, ó: Contudo, não vos alegreis, porque olha só, espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Certo? O que quer dizer? Porque o seu nome, ele pode não ser encontrado nos céus. Ele não vai ser riscado como tem muitos que ensinam, vai ser riscado o teu nome. Não, simplesmente vai ser assim, ó, tá lá em Apocalipse, pode procurar. A hora que for aberto os livros, certo? E lá nos céus, e o seu nome não for encontrado, que não vai ser riscado, então quer dizer que você não tem poder, você não tem direito de entrar nem no novo céu, nem na nova terra. Terás os pés e as mãos lançadas lá no lago que arde com fogo e enxofre. E a partir do momento que o teu nome não é encontrado no livro da vida, o que acontece? Quando você morre, a tua alma vai direto para o abismo. Ela não vai nem para paraíso, nem para Hades, nem para lugar. Ela vai para o abismo, lá onde a chama nunca apaga. O bicho nunca morre. Você vai estar lá no inferno. Não tem mais salvação, não tem mais jeito. Por quê? Porque você fez o que não era para fazer, certo? Então é assim, ó, temos que tomar cuidado. Temos uma prova disso de Paulo, que foi picado por uma serpente, uma víbora, e ela não causou dano algum para ele. Por quê? Porque ele estava na presença de Jesus, ele tinha o Espírito Santo, ele falava a verdade, ele pregava Jesus. Ele não pregava para as pessoas que ele não pregava para as pessoas dizendo assim, você tem que depositar aqui, né, nessa oferta aqui, R$ 100, R$ 200, que amanhã você vai ter R$ 1.000 na tua conta, deposita essa semente aqui, colabore com Jesus, que amanhã depois você vai ter um carro, vai ter uma casa. Não, ele pregava o evangelho, ele não pregava a riqueza, ele não pregava a prosperidade, ele pregava a salvação para as pessoas, ele pregava e ensinava o evangelho para as pessoas, a doutrina verdadeira, para que as pessoas conhecessem e fossem salvas. Ele não pregava casa, ele não pregava nada, porque Jesus não morreu por matéria, Jesus morreu pela pessoa. Ele quer que a pessoa seja curada, ele quer que a pessoa seja salva. Jesus jamais, na vida dele, morreu para salvar você e salvar teus caros. Não, ele morreu para salvar você, a pessoa. Então nós temos que ser obedientes às palavras do Senhor. Olha o que ele disse aqui, ó. Jesus, olha só. Olha o que o Senhor disse. O Senhor disse a Moisés: consagrar-me-ás todo o primogênito entre os israelitas, tanto homem quanto animal. Ele é meu. Certo? O que acontece? Quando Jesus diz para você fazer alguma coisa, quando Jesus
pede para você fazer alguma coisa, você tem que fazer, você tem que obedecer, você tem que ser obediente, você não pode ser uma pessoa desobediente. Por quê? Porque Jesus, certo? Ele faz o quê? Ele nos ensina, sabe, a como nós devemos enganar o inimigo, enganar Satanás. Sabe, Satanás cai na sua própria armadilha. Se você olhar no capítulo de Gênesis, no capítulo 14, no versículo 1 em diante, até o 5, até o 4, você vai ver ali que Jesus faz o povo ir por outro caminho. Fala com Moisés e faz ele ir por outros caminhos, para que o inimigo, o faraó, achasse que eles tinham se perdido no deserto e para atrás e matar eles. Mas é aí que entra a questão. O inimigo, ele sempre pensa que o caminho que ele vai dar para você, que ele vai fazer você beber alguma coisa, vai fazer mal para você, e não vai. Ele mesmo vai se perder, ele mesmo vai cair naquele próprio caminho que ele acha que vai te prejudicar. E a pessoa é salva e a pessoa passa para o outro lado sã e segura. O inimigo, ele cai por terra da tua vida, certo? Aqui o faraó saiu atrás dos israelitas, do povo de Deus, e é assim que acontece. O inimigo, ele sai atrás de você, ele persegue você, ele acha que você está perdido, está num lugar sem saída. Muito pelo contrário, quem está perdido é ele, que não conhece é Jesus. Sabe, Jesus, ele dá uma aula aqui de como você pegar o inimigo, enganar o inimigo, passar a perna no inimigo. Tá aqui, ó, em Gênesis, no capítulo 14, do versículo 1 ao 4, ele diz, vai por esse caminho, não, agora vai para aquele outro, certo? Mas sempre ficar na presença do Senhor Jesus Cristo. O que é, muitas vezes, que nem aqui também, que nós podemos dar um outro ensinamento, um outro entendimento para vocês entenderem. E por outro caminho, por exemplo, nós temos que buscar os dons que o Senhor deu para nós, certo? Às vezes é o caminho, às vezes é por louvor, certo? Nós temos que buscar para ver se nós somos pessoas para cantamos louvor, ou se somos pessoas que evangelizam, certo? Ou se somos diáconos, sabe? Nós temos que buscar com as melhores intenções aquilo que o Senhor tem para nós, é o caminho. Nós temos que ficar na presença do Senhor para encontrar aquele dom que Jesus quer para a nossa vida, certo? E que a gente vê aqui, a maioria, é a obediência. Não seja desobediente, certo? Não seja uma pessoa que queira derrubar o outro, que queira fazer mal para o outro, porque é você que está caído, é você que se perdeu no deserto, é você que está afogado no mar, certo? É você que foi lançado dentro da fornalha ardente. Assim, temos que tomar cuidado, porque quando o Senhor nos dá autoridade, nos dá poder, Ele mesmo, Ele fala com palavras, Ele nos mostra, sabe, o que nós devemos de fazer, aonde nós devemos ir. Olha só, no capítulo 10 de Lucas, que eu acabei de citar, e no versículo 21, diz assim, ó, olha só, contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, ou seja, para nós expulsar os espíritos, para nós conhecer as pessoas, saber as pessoas, intenção, expulsar os espíritos das pessoas. Mas, olha só, alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus, certo? Tem que ver se está escrito, sabe? Para você dizer assim, eu sou salvo em Jesus, você não pode dar fel para as pessoas tomar, você não pode perseguir uma pessoa, você tem que ser uma pessoa bondosa, certo? Você não pode comparar a pessoa com aquilo que ela tem, se ela não tem nada, não vale nada, não, muito pelo contrário, para as pessoas, a gente pode não valer nada, certo? Mas para Jesus Cristo, o nosso nada não é problema nenhum. O que Jesus quer é a nossa sinceridade, a nossa verdade, que pregamos a sã doutrina, que ensinamos as pessoas verdadeiramente como Ele quer que seja. Isso que importa para Ele, porque os discípulos, profetas, também não tinham muita coisa, também não tinham praticamente nada. E quando Jesus mandou os 70, Ele disse assim, não leve nada, certo? Que não precisa nada, tem que levar a palavra, tem que ir onde a pessoa está, sem nada, sem se preocupar com
problema algum. Mas temos que ensinar, admoestar e chamar a atenção das pessoas, explicar para as pessoas o erro que ela faz. Não adianta, não concorde com o erro, não aceite o erro. Jesus mesmo disse para Moisés: separa para mim, e ele separou. Quando Jesus dizer algo para você, você tem que fazer. Quando ele disse assim: separa para mim os primogênitos de homens e animais, ele também está dizendo para você: se separe do mundo, se separe do pecado, não vá atrás de fofoca, não vá atrás de conversa, porque você pertence para ele, certo? Não para Satanás. Quem faz essas coisas são usados por Satanás, sabe? E Satanás, ele se alegra, ele fica contente para você. Então assim, ó, não beba o sangue de Satanás, não beba a água de Satanás, não coma a comida de Satanás, não se alimente com coisas mundanas, não vá atrás de ninguém achando que você está fazendo o mal para uma pessoa porque você já está mal. Mas não se preocupe, daqui 30 dias tem Santa Ceia, vamos ver se vamos comer Santa Ceia, se vamos ser honestos ou se vamos ser uns caras de pau, como são para dar véu para as pessoas e comer Santa Ceia e achar que está tudo bem, não é verdade? Certo? Não adianta querer dar uma de espertalhão, querer dar uma de santo, porque você não é, sabe? Você não tem caráter e você não tem exemplo nenhum se você faz essas coisas para querer ensinar, para querer servir de exemplo, tá bom? Você nem para nada, sabe? Não adianta, pode tirar o cavalinho da chuva e esquecer, tá bom? Porque o Senhor, ele não se agrada com essas coisas, pode esquecer, porque Jesus mesmo disse, quando ele vier buscar o povo dele, ele vai começar pela casa dele. O que é pela casa dele? É para os evangélicos, é para os cristãos. Primeiro vão começar pelos pastores, depois vão ser o corpo de obreiro, depois os músicos, depois os demais irmãos, aí depois vão ser os pagões, as pessoas que não têm Jesus, que não aceitam Jesus. Jesus mesmo disse, os últimos serão os primeiros serão os últimos. E ele vai começar por nós que somos evangélicos, certo? Então, não se engane achando que você é evangélico, que você pode fazer, que Deus perdoa, que você tome cuidado, tá bom? Que você dá um mau testemunho entre as pessoas, entre Jesus Cristo, entre a sociedade, entre todos, tá bom? O que você faz é algo de pessoa mau caráter, mal intencionado, na verdade é essa, tá bom? Se Jesus mesmo disse assim, vai e avisa para aquela raposa, certo? Então assim, você é uma raposa devoradora que quer devorar aquilo que Jesus tem, certo? Quer tirar da pessoa uma raposa, uma serpente, tá bom? Porque Deus, o Senhor, nos deu autoridade de pisar em vocês, de pisar em pessoas que tais coisas fazem. Então assim, ó, você não passa de serpente, não passa de raposa, tá bom? Que se mata com uma paulada na cabeça. Então assim, tome cuidado, porque o teu fim vai ser as mãos e as pernas amarradas. Mas eu peço a Deus que se você é uma pessoa de bem, não faça essas coisas, porque nós temos um Deus e um Senhor misericordioso que nos ama, tá bom? Aceite Jesus e se batize e vá nos caminhos deles, porque tudo lhe pode, tudo lhe vê, tudo lhe perdoa, sabe? Ele ama você, independente do que se você tem ou não, porque Jesus, ele ama você pelo teu caráter, pelo que você é. Ele quer o teu coração, para quê? Para que quando ele abrir o livro de vida nos céus, nos altos, certo? Ele encontre teu nome, porque se ele não encontrar teu nome, você não tem direito algum. Então, não perca a chance de você não ter o nome encontrado, que o teu nome, em nome de Jesus Cristo, seja encontrado nos céus, tá bom? Não dê ouvido para Satanás, não dê ouvido para o inimigo, porque se você dá ouvido para o inimigo, você acaba indo atrás de Satanás, você acaba sendo acorrentado, você acaba tendo uma pedra de moinho amarrado no teu pescoço. E para você é só profundidade, você cada vez afunda mais, independente se você tem as coisas ou não, tá bom? Porque o que mais Jesus olha é para aquilo que você tem no teu coração. Jesus não morreu pela matéria que você tem. Jesus morreu por você, para você ensinar a sua família e sua geração, tá bom? De séculos em séculos. E eu peço que nesse dia você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa guardada por Jesus Cristo, uma pessoa rica, uma pessoa próspera na palavra, na doutrina de Jesus, tá bom? Que você nunca deixe de examinar esse livro. Examine as Escrituras, certo? Examine as Escrituras constantemente, diariamente, uma vez após a outra. E faça como Cornélio fez, quando o Senhor enviou o anjo para ele. Quando ele viu o anjo, ele pegou pessoas, enviou até Pedro Simão, e Pedro Simão veio até ele
E Pedro Simão explicou o que ele tinha que fazer, ele fez e abriu uma igreja, abriu um templo ali para seus amigos, seus familiares, e foram abençoados e foram batizados, e a glória de Deus ali na vida deles foi uma bênção, foi algo poderoso. Você tem que ter um bom testemunho, assim como o Cornélio, tá bom? Não seja uma pessoa que dá mau testemunho como o Satanás, que Satanás mais quer é que nós demos mau testemunho, tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia, em nome de Jesus Cristo.